Fala pessoal, você está no canal Conexão Efedrina, eu sou o Arthur e nesse vídeo vamos tentar explicar para vocês quais são os tipos de vacina que existem nos dias de hoje. Bom, vamos começar por exemplo com a vacina de patógenos inativados. O que quer dizer? Basicamente a gente tem vários exemplos para ela, certo? HPV, vacina contra meningite, vacinas contra pólio, raiva, hepatite A, hepatite B, influenza A, causadora da gripe. Então, basicamente, o que acontece? Você vai inativar, certo, esse patógeno. No caso dos vírus, o que você faz? Você faz uma aplicação de calor, uma aplicação de produto químico, e você pode usar tanto ele inteiro, certo? Ou você pode fragmentar ele em várias partes e usar as várias partes, certo? Desse vírus, o que confere uma imunidade com uma variação um pouco maior. Podemos dizer que ela é mais segura do que as vacinas de patógenos atenuados, certo? Patógenos de vírus atenuados. Mas ela tem um certo problema. Por exemplo, ela não confere uma imunidade muito alta, uma eficácia muito alta, pelo fato desse patógeno estar morto. E algumas doenças você não pode criar, por exemplo, vacinas com patógenos mortos, que é o exemplo do HIV. Então, o que acontece? Normalmente, com as vacinas que a gente consegue criar com patógenos mortos, ela tem uma eficácia um pouco menor, certo? Ela é mais segura, mas você acaba tendo que necessitar de dar 2, 3 doses para pessoas e essa imunidade depois de alguns anos ela pode se perder, certo? Então você necessitaria de uma dose de reforço. Vale muito a gente fazer uma observação que nenhuma vacina é capaz de causar infecção. Elas causam imunidade, elas estimulam essa imunidade, elas estimulam o seu corpo a produzir os anticorpos. Caso você não tenha visto, né, o nosso último vídeo, a gente deixa um card aqui depois. É legal vocês assistirem, né, para ter uma noção de como esse corpo vai estimular, certo, essa produção da imunidade. Mas nenhuma vacina é capaz de causar infecções. Bom, agora falando das vacinas, certo, de vírus atenuados, basicamente seria essa ideia de não é inativado. Inativado a gente mata, certo, esse patógeno. O patógeno atenuado, esse vírus atenuado, o que acontece? Você vai enfraquecer, mas você não mata ele. Alguns exemplos que a gente pode dar, por exemplo, catapora, cachumba e a vacina que fez um marco, que foi a primeira vacina e que fez um marco na história da humanidade, que é a vacina contra a varíola. É sempre ideal que a gente tente sempre dar para esse paciente uma vacina que tenha, certo, um vírus que seja inativado, por ele não ter essa mínima da mínima capacidade de causar uma infecção. Por mais que o vírus atenuado não cause infecção, mas ele pode não ser seguro para alguns pacientes. Ele é extremamente seguro para pacientes sadios. Agora, para pacientes que fazem terapia com imunossupressão, certo? Que precisam abaixar esse anticorpo, que são casos de algumas doenças autoimunes, pacientes com HIV, pacientes com câncer, pacientes em tratamentos de doenças crônicas, tem que ser muito bem estudada essa questão, porque eles são imunocomprometidos, eles têm uma imunidade mais baixa. Então, mesmo que você entregue para eles um vírus atenuado que é incapaz, 100%, de causar infecção numa pessoa sadia, que tem os anticorpos ali, uma pessoa que não é sadia, certo? Nesse sentido, que tem um anticorpo bem abaixo da média, já pode causar alguma infecção, então daí não é recomendado. Mas de maneira geral, ele é um vírus enfraquecido, certo? Ele é um patógeno enfraquecido, que ele não tem capacidade de causar infecção, mas ele ainda assim ele consegue estimular o sistema imune. As vacinas com vírus atenuado, certo? Esses vírus enfraquecidos, são muito mais fáceis de serem produzidas do que se a gente tentasse fazer com bactérias atenuadas, com bactérias enfraquecidas. E lembrando que normalmente ela acaba causando por um longo tempo, certo? Essa imunidade, já que por ele estar, de certa maneira, vivo, mas ele está muito enfraquecido, o nosso corpo responde tem uma resposta imunológica, certo? Muito mais forte. Então ela acaba tendo um prolongamento dessa imunidade. Um exemplo da catapora, certo? Ela consegue, uma vacina de catapora, consegue manter para a gente uma imunidade por toda a vida. Outro exemplo que nós temos são as vacinas de toxoides. Basicamente, o que é uma vacina de toxoide? Você pega a toxina, certo? Modifica ela e introduz, no caso, nessa pessoa. Então, essa toxina está incapacitada de criar uma infecção na pessoa, mas ainda assim ela estimula o sistema imunológico. É o exemplo do tétano e da difteria. Então, vamos fazer de novo ressalva. Quem não viu o vídeo anterior de como funcionam as vacinas, certo? É importante dar uma olhada naquele vídeo, porque a gente passou um videozinho explicativo
ali mostrando sobre a toxina da difteria, quando ela entra, o que ela pode causar e como que o nosso corpo reage com vacina e como o nosso corpo reage sem a vacina. Então, basicamente, você vai fazer uma mudança, certo? Nessa toxina que é liberada pelo tétano e pela difteria, porque não é a bactéria que causa infecção, e sim a toxina que ela libera. E essa toxina, ela vai causar uma imunidade na gente, porque essa toxina é incapaz de gerar a infecção. Aí quando vem a toxina da bactéria que é capaz de causar a infecção, a gente já tem um anticorpo pronto ali para atacar ela. Lembrando também que essa vacina, ela não tem uma imunidade muito prolongada. Então, normalmente as vacinas de tétano têm um prazo de validade médio dado, né, pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, é dado um prazo máximo assim de em torno de 10 anos de validade para ela. Então, a cada 10 anos é interessante ou renovar, ou caso você não renove, tente se manter sempre longe dos objetos que estejam enferrujados. Um quarto exemplo que nós temos é o das imunoglobulinas, que de certa forma ela pode ser considerada uma vacina, mas ela também não pode ser considerada uma vacina. É um negócio meio estranho. Mas o que acontece? Ela consiste em você fazer a retirada desse anticorpo de alguém que já produz um anticorpo, certo? Fazer uma manipulação em laboratório para ter apenas um anticorpo e introduzir naquela pessoa que está com a infecção. Algumas infecções elas são muito rápidas. Algumas infecções elas não deixam tempo para a gente conseguir vacinar às vezes a pessoa e aquela vacina conseguir fazer efeito. A pessoa pode vir a óbito ou o caso agravar demais antes que essa pessoa consiga criar uma imunidade pelo próprio corpo ou com uma vacina ali, certo? Porque às vezes você pode dar. Então, o que acontece? Você dá imunoglobulina, por exemplo, para a raiva, certo? Para tétano. Caso a pessoa não esteja vacinada contra o tétano, não esteja vacinada contra a raiva, e essa vacina, lembrando, esteja no prazo de validade da vacina, que o tétano vence em 10 anos, vamos supor que essa pessoa contraiu esse tétano em 15 anos depois que ela tomou vacina, ela já não produz mais aquele anticorpo que ela estava produzindo há 10 anos atrás, a gente precisaria entrar com uma terapia de imunoglobulina, porque o tétano ele avança muito rápido, ele pode causar a paralisação do diafragma. Então, é uma questão muito delicada. Então, a gente precisa introduzir a imunoglobulina. Então, a gente basicamente retira, certo, esses anticorpos de quem produz, ou seja, de quem esteja, por exemplo, vacinado ou alguma outra produção, pega somente os anticorpos e introduz nessa pessoa que está com a infecção, para que ela consiga responder imunologicamente, senão ela pode vir a óbito. A vacina de vetor viral, eu diria que ela seria até um pouco mais fácil de entender, porque ela é menos curta. Mas basicamente você pega, por exemplo, um adenovírus, que é um vírus respiratório humano, né, que atinge nós humanos, mas que ele é bem fraquinho, certo? Seria tipo um resfriado, ele é bem fraquinho. O que você faz com ele? Você basicamente retira o RNA dele, você retira o material genético dele e mantém só a carcaça. Aí você pega um RNA, certo? Um material genético de um outro vírus e faz o quê? Basicamente introduz nesse adenovírus. Então você tem aquela carcaça, certo? Com as proteínas que ele vai se ligar na célula do adenovírus, mas o material genético ali dentro é de um outro vírus. Então isso consiste em basicamente que quando ele se ligar, o nosso corpo vai produzir a proteína contra aquele RNA. A gente vai produzir o anticorpo não contra o adenovírus, mas contra o material genético que está dentro dele. Então a gente usa ele como um vetor viral, certo? A gente usa ele como basicamente um direcionador para o nosso corpo para gerar imunidade. Então nós chegamos na tão adorada, certo? Na tecnologia tão esperada por nós que pretende revolucionar a medicina, que é a tecnologia da engenharia genética. Nós temos alguns tipos de vacinas que usam ela e que são espalhados também muitas fake news, certo? Muitas pessoas estão falando que muda DNA, que vai mudar isso, que vai mudar aquilo. Não muda. As pesquisas já são claras sobre isso. Nós temos dois tipos principais, certo? Que a gente vai falar, que é as vacinas de DNA e as vacinas de RNA. Lembrando que também vamos falar depois das vacinas de proteínas, as vacinas proteicas. A vacina de DNA ela consiste basicamente em pegar o DNA, certo? O material genético de um patógeno, aí você vai retirar e vai adicionar ele num plasmídio, que é basicamente um DNA de forma circular. Então, o que a gente vai fazer? Depois a gente vai tentar colocar aqui do lado para vocês algumas imagens. O que a gente consegue, então? Você pega esse plasmídio, que normalmente é um DNA circular, certo? Ele tem início e o fim dele aqui. E você corta ele, ele vai abrir. Você vai pegar um gene que você precisa produzir, certo? De DNA. Então você precisa produzir um gene de DNA de um determinado patógeno que é o que faz ele causar a infecção. Então a gente precisa que ele combata essa parte. Você vai pegar, vai introduzir ele aqui, você liga com a DNA ligase, certo? Que é uma enzima que vai fazer essa conexão.
e na hora que ele tiver cortado, essa enzima vai fazer a conexão, ele volta a ser aquele plasmídio. Então você tem como introduzir isso na pessoa. Você tem duas formas de introduzir. Uma com seringa, via intramuscular, e outra com um chamado que a gente achou até estranho quando a gente pesquisou, que é uma tecnologia chamada de revólver genético. O que é isso? É basicamente você pegar e colocar microesferas de ouro que contém esse plasmídio dentro, mirar na pessoa de alta pressão e apertar o gatilho, como se fosse um revólver mesmo. Essas partículas de ouro elas vão bater na pele, elas vão penetrar e aí elas conseguem estimular o sistema. É um negócio meio bizarro, a gente não vê muito por aqui, mas depois nós temos a vacina de RNA, que no caso era um pouco mais fácil de entender, porque ela não envolve esses plasmídios. Você basicamente vai retirar um pedaço do RNA, ou o RNA, certo? Daquele vírus, no caso que está causando a pandemia, você retira aquele código genético que dá a proteína spike, então que é a proteína que vai fazer a ligação desse vírus na nossa célula, nos receptores da célula, ou você pode simplesmente pegar uma parte qualquer de um outro vírus, certo? Que vai fazer estimulação para aquele determinado ponto do vírus. Aquele código genético é aquilo que expressa como que vai ser produzida aquela proteína, como que vai ser produzida a cápsula, por exemplo, do vírus, ou certo? Seja lá qual for o patógeno. Então, o que que acontece? Normalmente vacinação para vírus, tá? Por isso que a gente acaba falando bastante de vírus. Mas o que que acontece? Você pega basicamente esse RNA, essa partezinha do material genético, você pode cortar ela, pegar essa parte e você coloca ela dentro de uma cápsula de gordura. Aí você coloca ela dentro de uma cápsula de gordura e você consegue introduzir na pessoa. Normalmente as vacinas de engenharia genética, elas dão uma eficiência, certa? Essa eficácia dela é bem maior que a dos vírus mortos, a dos vírus atenuados. Elas estão dando um exemplo para a gente de uma dose chegando a 90, 92, 93% de imunização, certo? De capacidade de estimular nosso corpo. Mas a gente também tem, por exemplo, o do DNA. O DNA, ele é menos sensível, vamos dizer assim, à temperatura. O RNA não. O RNA ele já é muito sensível à temperatura, ele é difícil de ser trabalhado, que é o caso das vacinas da Pfizer, que elas têm que ser conservadas, por exemplo, em menos 80 graus, justamente porque se elas forem conservadas em ambientes maiores, elas acabam desnaturando, elas vão degradar, então elas não resistem tanto assim fora do corpo. Então elas são muito mais sensíveis. E o outro exemplo que nós temos são as vacinas proteicas, que basicamente a de RNA, ela vai produzir, vamos supor, a proteína dentro do nosso corpo vai produzir a proteína e vai criar anticorpo contra aquela proteína que está produzindo. E a vacina proteica é basicamente a gente tirar essa necessidade do corpo produzir. A gente produz essa proteína através do RNA fora do corpo e introduz só proteína no corpo. Essa proteína que vai se ligar, por exemplo, aos receptores da célula, a proteína spike. Você pode sintetizar ela do lado de fora. Você pega esse código do genético que sintetiza essa proteína, certo? Aí depois você sintetiza a proteína fora do corpo. Pode ser, por exemplo, por uma bactéria, você faz uma engenharia genética, né? Corta os genes da bactéria e faz ela produzir essa proteína para a gente. Tem vários métodos de produção, certo? Que a gente pode usar a engenharia genética. Mas basicamente a ideia é produzir a proteína fora do corpo e introduzir essa proteína no corpo. Nosso corpo vai reconhecer como um corpo estranho e vai produzir, certo? A imunidade contra aquilo, vai produzir os anticorpos contra aquilo. Temos também duas curiosidades para trazer para vocês. Por que alguns vírus nós não temos, por exemplo, vacina? Porque algumas doenças também não têm vacina, como por exemplo, algumas empresas estão tentando desenvolver vacina contra alguns tipos de câncer, certo? Só que o câncer, ele é uma mutação no gene, então ela acaba sendo mais difícil. Tá, e contra vírus, por exemplo, contra o vírus do HIV, certo? Da imunodeficiência humana. Antigamente a letalidade do HIV, vamos supor, era 50%, 60%. Muita gente morria de HIV. Tanto que antigamente era, pegou HIV e falava, vixe Maria, ele vai morrer em breve. Hoje já não acontece tanto isso. Hoje a gente teve muito avanço, certo? Na medicina e na farmácia. Então o que que aconteceu? A gente tem medicamentos que conseguem, de certa forma, inibir um pouco essa replicação do vírus e fazer com que essa letalidade, se for seguido certinho, se for descoberto a tempo, não for também descoberto no final, certo? Do HIV se descobrir que você teve HIV no começo e seguir um tratamento, essa letalidade cai muito. Teve alguns casos relatados que a letalidade foi de 3,5%. Então a gente reduziu muito essa letalidade, mas ainda assim é muita gente que tem HIV, é muita gente que morre. A ideia é sempre inibir que a gente possa passar para frente, certo? Então ninguém aqui pensa falar, será que ele vai ter HIV, certo? Eu posso ter relação sexual ou não?
Então, acaba ficando isso aí. Se a gente criar uma vacina que consiga inibir que essa pessoa passe para frente e ainda assim matar o vírus dentro do corpo dela, a gente consegue acabar com o HIV, assim como acabou com a varíola. Se bem que esse movimento anti-vacina, certo, que não presta para nada, está gerando muito caos na saúde, porque a varíola está correndo risco de voltar. E se você não se vacina contra a varíola, você expõe até quem está vacinado, porque o vírus pode sofrer uma mutação em você, se tornar forte e acabar atacando outra pessoa. Por isso a necessidade de manter a vacinação. A necessidade de inibir que esse vírus ataque a gente e volte a matar, já que a varíola era uma doença que matava muito. E é uma doença que também ela arrebenta com a pessoa. Então, basicamente, a gente tem para varíola, mas a gente não tem para HIV. Justamente porque o HIV também é um vírus que muta, por exemplo, todo dia. Então, o que acontece? Seu corpo criou anticorpo para ele hoje, mas amanhã ele sofreu uma certa mutação dentro do seu corpo que vai inibir que esse anticorpo consiga atacar ela. Então, ele entra nesse ciclo vicioso e esse ciclo não acaba mais. Então, é aí que está o problema. Hoje em dia, a gente já tem várias empresas que estão conseguindo criar certas vacinas usando as técnicas de engenharia genética com RNA, com DNA dentro dos plasmídios, e a gente está conseguindo já estimular anticorpo nessas pessoas. Inclusive, teve pessoa que, quando aplicou essa vacina, inibiu 100%. Essa pessoa ficou curada do HIV. Tem várias pesquisas nos Estados Unidos que estão acontecendo isso. Então, isso é um avanço. Então, a gente está vendo que essa teoria da engenharia genética aí, a gente, certo? Ela está dando uma grande imunidade com apenas uma dose. Ela está conseguindo fazer com que algumas doenças que antes a gente nem imaginava que podiam ser erradicadas, estão podendo ser erradicadas, que são tão catastróficas como o HIV. Outra dúvida que o pessoal tem é se eu posso tomar vacina mais de uma vez. Pode, mas você tem que se atentar, por exemplo, à frequência. Você não pode tomar, vou tomar uma vacina de tétano hoje, daqui a um ano eu vou tomar de novo, daqui a um ano eu vou tomar de novo. Não, se a validade é de 10 anos, você espera esses 10 anos, verifica com o seu médico, verifica com o seu farmacêutico, fala, posso reaplicar a dose? Pode. Algumas vacinas, as vacinas de maneira geral, elas têm um tempo para produzir esse anticorpo. E você não pode, por exemplo, aplicar duas vacinas distintas que não foram testadas antes. Por isso que a gente já tem as tríplices virais, a tríplice bacteriana, né, a DTP. Então, o que acontece? Essas já foram testadas, foram comprovadas. Então, você pode usar elas. Elas são 3 vacinas em uma. Só que você não pode pegar uma vacina de tétano, uma de influenza, uma de cachumba e falar, vou aplicar as 3 de uma vez, vamos ver o que dá. Foi feita pesquisa? Não. Então, é bom você esperar um tempo, certo? Entre essas vacinas, justamente para você não aumentar a chance de você ter alguns efeitos adversos. Então é isso, pessoal. Agradeço aos que assistiram até aqui. Lembrando para vocês deixarem o like, se inscrever ao canal. Os que assistiram até aqui, eu agradeço muito porque isso aumenta a retenção do vídeo no YouTube e com isso o YouTube começa a passar nosso canal para frente. Muito obrigado e nos vemos na próxima conexão.